Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, essa aula que eu estou gravando se trata aí da última aula deste mês de junho e nós concluímos a oficina um pouco mais cedo de comunicação e linguagem, que foi na semana passada, tá? Essa semana que é a última deste mês, eu vou estar falando sobre o Dia do Combate ao Trabalho Infantil, pois no dia 12 de junho foi o dia do combate ao trabalho infantil, então todo mês, como de costume, eu comento com vocês quando tem algum tipo de data comemorativa muito especial, é abordado as aulas para vocês sobre essa determinada data. Então não podia deixar aí de passar essa data aí, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Sendo assim, então, essa aula que eu estarei aí passando para vocês agora se trata aí desse tema, certo? E toda a última semana do mês nós vamos estar aí realizando os encontros presenciais, tá? Só por alguma eventualidade, se ocorrer alguma situação aí que nos impeça de fazer esse encontro, aí eu comunico para vocês. E esse mês nós teremos, tá? Que vai ser no dia 30, vai cair numa quarta-feira que vem. E vocês vão estar apresentando também uma atividade que é acerca dessa aula, tá? A atividade é acerca do trabalho infantil e eu vou estar explicando aí ao fim aí dessa aula que eu vou estar passando, certo? Bom, vou abrir aqui o slide, então. Então, estarei falando aí de tema, né? O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então, a cada ano, como eu já comentei com vocês, todo dia 12 de junho, a Organização Internacional do Trabalho ostenta um catavento. O catavento é um símbolo que foi criado aí para a campanha do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esse catavento é nas cores azul, vermelha, verde, amarela e laranja e simboliza a luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Por quê? Porque o catavento expressa o movimento, a alegria que devem estar presente aí na vida das crianças e dos adolescentes. Sendo assim, o objetivo então dessa aula é conscientizar acerca do combate e erradicação do trabalho infantil e promover aí hábitos de uma infância saudável e livre. Bom, então, o trabalho infantil, o que seria? É toda e qualquer forma de trabalho que seja realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela legislação, que no nosso país é 16 anos. Porém, há exceções. Exemplo, o programa de jovem aprendiz, assim como o nosso, caso o adolescente ele esteja incluso nesse programa, aí não se trata de um trabalho infantil, certo? Tem alguns programas que aderem aí os jovens a trabalharem, né, no formato de jovem aprendiz, abaixo de 16 anos. Tem uns que iniciam até 14 anos, mas na guardinha a gente inicia aí com 16 anos mesmo, tá? Então, o jovem aprendiz, por que ele não é um trabalho, podemos dizer que é fadigoso, ruim, complicado para uma criança ou para uma adolescente? Porque existem regras. Dentro do programa do Jovem Aprendiz, existem condições de trabalho em que o menor de idade, ele deve aí estar mantendo a saúde dele, por exemplo, a saúde tanto física dele, né? Não pode ser um trabalho que vai aí prejudicar a questão física dele, então o trabalho na produção não é aceito no programa de jovem aprendiz abaixo aí da idade, né, da maioridade. E outra coisa também é que vocês devem manter a educação regular normalmente, então o programa Jovem Aprendiz faz questão aí de estarmos acompanhando todos os jovens que estão inseridos no programa, como que está o andamento escolar dele, para que não seja prejudicado, porque se acaso o programa Jovem Aprendiz, de alguma forma, o trabalho prejudicar na sua educação regular, então, de fato, não tem como esse jovem estar inserido, tá? Porque a educação regular é um direito, né, infantil, é um direito juvenil para todos, e sem o acesso à educação, a criança ela não vai conseguir desenvolver intelectualmente, quanto aí, no caso, se ela não tiver acesso. Então, os pais familiares, eles devem aí ter melhores perspectivas para o futuro do jovem. Então, é necessário que nesse programa de Jovem Aprendiz não prejudique
aí a carga e a educação regular desse jovem. Tanto que a gente pede até os boletins de tempo em tempo, boletim escolar para estar acompanhando, caso o jovem tenha dificuldade na escola, a gente entra em contato com os pais para tentar entender, porque não deve, tá, prejudicar. Outra coisa aqui, então, além de manter aí, no caso, o jovem aprendiz, manter a educação regular, isso porque o acesso à educação é um dos direitos infantis e é ilegal o abandono escolar em função do trabalho ou de qualquer outra situação. Então, se o jovem, por algum motivo, abandonar a escola dentro de um programa de jovem aprendiz, ele vai ser descaracterizado desse programa, porque não pode, tá? Então, trabalho, recapitulando, trabalho infantil é toda e qualquer forma de trabalho que é realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade de 16 anos, até 18 anos podemos até dizer, mas o trabalho infantil e juvenil ele está ligado mais até 16 anos, e que não esteja dentro de um programa de jovem aprendiz assim como o nosso. 2.700.000 jovens adolescentes, né? Adolescentes e crianças trabalham. Então, 500.000 aprendizes têm carteira assinada, mas desses 2.700.000. Então, o restante, né? Só 500.000 têm a carteira assinada, ou seja, trabalham dentro das normas e regulamentações aí da Organização Internacional do Trabalho. O restante são adolescentes aí que estão e crianças que estão envolvidos no trabalho infantil fora aí do padrão, tá? Então, é proibido isso, por conta da limitação da idade, né? Porque tanto intelectualmente quanto fisicamente ele não está pronto para poder iniciar no mercado de trabalho, uma criança, né? Então, um trabalho noturno, né, é proibido, por exemplo, no programa de Jovem Aprendiz. Insalubre, o que é um trabalho insalubre? Que causa danos físicos ou possíveis doenças, algum trabalho que o adolescente ele entra em contato com algum tipo de químico ou algum outro tipo de questões que vai prejudicar a sua ergonomia, costas, enfim. Então, esse tipo de trabalho não é adequado dentro do programa de Jovem Aprendiz. Então, são normas aí acerca do menor aprendiz. E aí eu coloquei até uma imagem aqui, um cartaz. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele é um programa que vai ajudar a erradicar o trabalho infantil, né? Porque sabemos que em determinada idade, o adolescente, no caso, ele está pronto sim a desenvolver o seu desenvolvimento profissional. Mas só que dentro dos padrões, né, da Organização Internacional do Trabalho, dentro aí da sua limitação de idade, né, respeitando aí a questão do trabalho, dos danos físicos, né, então tudo isso. Agora, abaixo disso é cortar a infância pela metade, né. E nós vimos ali anteriormente, né, de 2.700.000 que trabalham, 500.000 só são aprendizes de carteira assinada, ou seja, o restante é tudo trabalho escravo, né? E 2.200.000 trabalham de forma ilegal, certo? Então, são crianças de 5 a 13 anos, adolescentes de 14 a 17 anos que trabalham de forma irregular com serviços insalubres, perigosos e que podem causar danos físicos ou até mesmo psicológicos. Sem falar da defasagem escolar, né? Porque muitos aí começam o trabalho e não conseguem conciliar, né? A escola com o trabalho. Um quadro preocupante. E foi por isso que a OIT, em 2002, há 18 anos, no caso é mais, porque esse eu fiz o ano passado, né? Esse slide, então é 19. No dia 12 de junho, como sendo o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Estava na hora de sensibilizar a sociedade e governos do mundo inteiro a mostrar que a prática do trabalho do menor viola os direitos das crianças e do adolescente. Outro cartaz que eu coloquei aqui, para a gente fazer uma análise. 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. E as piores formas de trabalho infantil são a exploração sexual, trabalho infantil doméstico e trabalho na agricultura. E existem muitos outros, tá? Quais são esses direitos da criança e do adolescente? Primeiro, é importante a gente entender que antigamente no Brasil as crianças eram consideradas adultas em miniatura. Pasmem, de fato. Pode parecer estranho, mas essa era uma concepção social e cultural no país. Ela somente foi mudando graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, foi o ECA. E antes desse estatuto, a criança e o adolescente, eles não eram vistos como pessoas.
não eram culturalmente, nem pelo próprio ordenamento jurídico, ou seja, pelas leis, eles não eram constituídos como pessoas. E essa foi a primeira mudança drástica trazida pelo ECA. As crianças e adolescentes passariam a ser sujeitos de direitos, ou seja, resguardados pelas leis brasileiras, na condição de pessoas em desenvolvimento. Então, em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes passaram a ser considerados pessoas, foi preciso, então, esse pequeno livro com regras, que foi o ECA, direitos e deveres, para dispor aí a respeito de princípios básicos às crianças e adolescentes brasileiros. Então, o Estatuto nada mais é que uma Constituição que prevê a eles todos os direitos humanos fundamentais, como a educação, lazer, dignidade, saúde, convivência social, familiar, enfim, todos esses ali, tem até leis que estão dentro do ECA, né, que são leis aí a respeito da criminalidade, mortalidade infantil, educação, entre outros, e também tem também a lei que se trata do trabalho infantil. Como o ECA mudou, né, gente? Assim, o Estatuto da Criança e Adolescente mudou muito a concepção e ajudou muito, tem ajudado muito a erradicar, inclusive, né, a acabar com muitos problemas que se desenvolvem ali na idade de criança e adolescente. A atividade, pessoal, acerca dessa aula é a seguinte, que vocês irão estar apresentando no dia 30/6, que é quarta-feira que vem, lá na instituição na Guardinha, tá? Às 8h30. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar acerca das piores formas de trabalho infantil e quais ações imediatas para sua eliminação. Então, pesquisar as formas de trabalho infantil, eu citei 3, né? Mas existem outras formas. E vocês vão também, além de expor essas formas, como eliminar esses problemas, né? Como não ter. Então, você vai apresentar em forma de cartaz, não vai ser aí no PowerPoint, vai ser cartaz, tá? E você vai apresentar, então, acerca dessas duas questões. As piores formas de trabalho infantil e quais ações imediatas para a eliminação delas. Poderá aí conter, nesse cartaz, gráficos, citações, frases, depoimentos, imagens. Capriche, seja criativo. Aqueles que realizaram na última apresentação presencial que nós tivemos, eu falei muito disso para vocês. A apresentação pessoal ali na Guardinha, ela é de extrema importância, porque ali eu vou conhecer vocês. Eu vou ver como que vocês estão se desenvolvendo, aonde que a gente deve trabalhar, a sua desenvoltura, para vocês participarem ali da entrevista, né? E estarem bem, né? Nessa entrevista. Para isso, eu separei um vídeo muito bacana para ajudar vocês. Eu vou deixar disponível ali no Google Class. E também tem alguns materiais para elaboração da atividade que estão ali num site, que eu também vou deixar disponível para vocês, mas vocês podem ficar livre para pesquisar, tá? Outras coisas na internet. E observação, então, novamente, a apresentação ela será presencial na Guardinha, no dia 30/6, que quarta-feira que vem, às 8h30, certo? E é isso, então, acerca da nossa aula, tá bom? Nos vemos, então, presencialmente. Lembrando, gente, eu preciso que vocês compareçam. Não só vocês realizem essa atividade, aqueles que tiveram algumas situações que os jovens, por motivos pessoais, não pôde comparecer, mas deixaram depois lá a informação, o cartaz, inclusive, também. Mas vocês estando presencialmente, é algo assim que é muito mais funcional para mim. Eu preciso conhecer vocês. Muitos de vocês não conheço ainda, né? Por conta dessa pandemia, a gente não está tendo aulas online. Então, é imprescindível que eu conheça para poder encaminhar, porque a empresa vai pedir um perfil determinado de um jovem, mas como que eu vou saber se você tem esse perfil? Se eu não te conheço, se eu não vi uma apresentação pessoal sua. Então, é necessário que vocês estejam aí presencialmente. Esses que estiverem presencialmente, eles vão estar, de certa forma, muito mais à frente do que os outros, porque eu vou conhecer eles, né? Então, vou encaminhar aqueles de quem, de fato, eu estou analisando, fazendo análise, principalmente presencialmente, tá bom? Então, qualquer dúvida acerca da atividade, da execução ou de qualquer outra questão, vocês podem entrar em contato comigo lá no Google Classroom, tá? Também temos a WhatsApp aí da Guardinha para qualquer informação. Tenham todos, então, uma boa aula, uma boa elaboração de atividade. Nos vemos, então, presencialmente no dia 30. Até mais.